Dando continuidade ao curso preparatório, né, para o concurso de delegado e médico legista, estamos aqui hoje para falar sobre técnicas de necrópsia, tá? E para você que é um curioso, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando do conteúdo, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco sobre as técnicas e abordar a questão que pode ser cobrada no concurso, tá bom? Então pode parecer um pouco chato, mas, e aliás, eu vou ter que mostrar algumas imagens um pouco fortes, tá bom? Então, se preparem. Vamos lá. Esse gráfico vocês já viram, né? Que a necrópsia é uma perícia que pode acontecer tanto no IML como no SVO, certo? Então, é um conjunto de procedimentos que tem por meta fundamental evidenciar a causa da morte. De interesse judicial, vai para o IML. Olha só, o IML vai tentar fornecer subsídios para a autoridade policial para definir a causa jurídica da morte, tá? E também qualificar essa morte, conforme o artigo 121, que é o artigo de matar alguém. Para ele saber se esse crime fornecer elementos para que ele conclua se foi mediante a promessa de recompensa ou por algum outro motivo torpe, se for motivo fútil, ou se foi um emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso cruel. E isso eu respondo no quarto quesito do laudo necroscópico. Então, fica descrito bem diretamente esse quesito, certo? Só lembrando que a perícia fornece um relatório, que nada mais é do que a narração escrita e minuciosa das operações de uma perícia. Então, guarde muito bem essa frase. Perícia fornece um relatório, que nada mais é que a narração escrita, ou seja, descrição. A descrição é a alma do relatório médico legal, tá? Que pode ser concluído através de um auto ou laudo, tá bom? Além disso, o perito deve, né, ater-se aos vestígios gerados antes e após a morte, que também ajude a elucidar o caso, tá bom? IML, como vocês já sabem, morte violenta, suspeita, sem identificação, putrefeitos e os presos. Eu falo e pode ser que você erre, então preste atenção no concurso, tá? Qual é a estrutura do laudo necroscópico? Ele contém o preâmbulo, então o relatório médico legal contém o preâmbulo, onde eu tenho as informações da pessoa, os dados RG, nome, idade, data de nascimento, hora do exame, tá? A autoridade que solicitou. Os quesitos, cada perícia tem os seus quesitos. A necrópsia, nós temos 4 quesitos oficiais. O primeiro é houve morte, o segundo é qual a causa, terceiro, qual é o agente, e quarto, se houve por meio, se foi por meio de veneno, fogo explosivo ou meio insidioso ou cruel, certo? Depois eu coloco o histórico, que é um breve resumo do motivo o qual foi solicitada essa perícia. Depois a parte necrópsia externa, que tem a descrição das vestes, realidade da morte, os dados antropométricos e o exame externo propriamente dito. Depois nós temos o exame interno, que são as técnicas de necrópsia que eu vou abordar com vocês. Eu discuto, concluo e, por fim, respondo aos quesitos formulados anteriormente. Então aqui eu tenho um laudo oficial, tá? Ilustrado. Então, o exame externo, eu vou analisar sistematicamente, principalmente as lesões externas, tá? Seguindo, é claro, uma sequência para não me perder: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores, inferiores, dorso e genitália. Vou anotar no croquis esquemático a sede das lesões. E essa daqui é da Sharon Tate, tá? Que foi morta pela família Manson, né? Aquele crime do Charles Manson, da família. Então, tá aqui a Sharon Tate, estava grávida e foi morta pela família, não a família dele mesmo, mas do clã que ele criou dos Manson, né? E o exame interno, que eu vou falar agora, que ele tem certas fases, né? A abertura craniana e a abertura do tórax e do abdômen, tá? A abertura craniana são duas principais técnicas a saber e caem em concurso.
a técnica de Grissinger e a técnica de Benek. De Grissinger seria nos adultos e Benek, bebê, de recém-nascidos. Qual que é a diferença? A técnica de Grissinger, então eu faço a abertura do couro cabeludo, tá? Exponho a calota craniana e faço a abertura com a serra, com o serrote, com a serra, certo? A de Benek, então eu faço a abertura do couro cabeludo igualmente e secciono as suturas cranianas e abro sem a serra, tá bom? Essa é a técnica. A abertura do tórax e do abdômen, tá, pode ser feita de maneira mentopubiana, externopubiana ou biacrômio externopubiana. Mentopubiana e externopubiana é muito usada no Brasil. A biacrômio externopubiana nos Estados Unidos. Vejam só, quem nunca viu no filme, né? A externopubiana, a mentopubiana. A mentopubiana é mais usada aqui no Brasil para análise também da região cervical, lesões por enforcamento, enfim, estrangulamento, esganadura. E o biacrômio externo, então ombro e chega no externo e desce até o pubis. Tá? Muito comum ver em seriados americanos. Técnica de exame de órgãos, muitos concursos solicitam. Então tem Rokitansky, de Virchow, de Gon e Letul. Né? Rokitansky organiza, ele analisa o órgão dentro da cavidade. Tá? Então, você faz a abertura e analisa órgão por órgão dentro do corpo. De Virchow, ele retira o órgão e analisa fora da cavidade. De Gon, ele tira o bloco anatômico, tá? Por exemplo, trato gastrointestinal, ele tira o bloco trato gastrointestinal. O cardiopulmonar, tira o cardiopulmonar. E o Letul tira tudo, tá? Então, tira todos os órgãos de dentro da cavidade e analisa tudo fora. Isso é feito bastante em ambiente acadêmico, tá? Questão, olha só o que caiu. A necrópsia forense pode fornecer diversos elementos de interesse à justiça. Em relação aos exames necroscópicos realizados no Instituto Médico Legal, você pode afirmar: A. Nos casos de morte violenta, quando não houver infração penal a apurar, o exame interno do cadáver é obrigatório. Então, olha só que estranho. Nos casos de morte violenta, quando não houver infração penal a apurar, o exame interno do cadáver é obrigatório. Já falei para vocês, o exame interno pode ser optativo se o legista concluir e fundamentar a sua não abertura da cavidade no laudo. Tá? Eu não sugiro, mas a lei permite que não abra a cavidade interna. B. Então, A está errada. B. O exame necroscópico deve ser realizado pelo menos 8 horas depois do óbito. Lembra? Nós já vimos. Ele pode ser feito a partir de 6 horas. Pode ser feito antes, se o legista assim justificar. A necrópsia de cadáveres fragmentados deve se limitar à identificação dos fragmentos, visto que o esquartejamento ou o espostejamento impede os outros tipos de análise. Então, esquartejamento seria a retirada dos membros, né? Fragmentação do corpo. E espostejamento é quando ele é esmagado por 5 escâneas, por exemplo. Tá? Então, claro que não. Análise toxicológica, análise de radiografias para ver se tem projétil. Tá? Então, é muito mais do que só identificar os fragmentos. Você está errada. D. A técnica de Benek é utilizada para abertura de cavidade craniana de recém-nascido. Sim. E secciona-se as suturas membranosas bilateralmente. Sim. Alternativa D, correta. E a técnica de Letul, os órgãos são retirados individualmente, permitindo a realização da necrópsia de maneira mais rápida. Não, Letul tira o bloco inteiro, do esôfago até o intestino reto, tira tudo, tá bom? Feito. Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre técnicas de necrópsia, bem rapidinho, bem resumido, mas já com as referências para você aprofundar. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço.